O Brasil usou hoje pela primeira vez a lei antiterrorismo e prendeu 10 pessoas em 7 estados. Elas são suspeitas de trocar mensagens sobre ações do Estado Islâmico e de tentar comprar uma arma. Pouco antes das 9 da manhã, este homem foi levado algemado à sede da Polícia Federal do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Uma hora depois, este outro chegou acompanhado dos policiais, mas sem algemas. Os agentes também traziam documentos, computadores e celulares apreendidos na casa dos suspeitos. Eles tiveram a prisão temporária decretada por 1 mês, com possibilidade de mais 30 dias. Um dos suspeitos já respondia processo por homicídio. Outros admitiram ter armamento. Pela primeira vez, a justiça brasileira usa a lei antiterrorismo para realizar prisões. Você pode ser preso por terrorismo se você comprou uma arma ou está tentando adquirir uma arma com a finalidade clara e específica da prática de atos de terrorismo. A arma que um dos suspeitos tentou comprar é um fuzil AK-47 do exército russo. Segundo a investigação, ele enviou um e-mail para uma loja no Paraguai, além de fazer apologia ao Estado Islâmico em páginas na internet e também em trocas de mensagens. Eles teriam passado a considerar o Brasil um possível alvo. O que houve foi uma manifestação genérica no sentido de que as Olimpíadas ocorreriam no país e que haveria um fluxo muito grande de pessoas originárias dos países que compõem a coalizão que combate esse grupo terrorista no exterior. O grupo não teria tido contato direto com o Estado Islâmico. É um contato via internet, um juramento padrão, se repete algumas palavras. Então aparece uma gravação do Estado Islâmico, então você entra, aparece uma gravação, essa gravação e a pessoa repete, não tem uma interação. No perfil de uma rede social de relacionamentos profissionais, um dos detidos se apresenta como terrorista. Outro teria revelado a vontade de se juntar ao grupo. Estava querendo procurar os locais onde o Estado Islâmico se faz presente para conseguir um contato. Mas esse mesmo membro disse, 2 dias depois, que não poderia ir nesse momento em virtude da impossibilidade financeira, ele não teria recursos para ir. Segundo o Ministério da Justiça, a maioria dos suspeitos não se conhecia pessoalmente e mantinha contato apenas pela internet. O que chamou a atenção da polícia é que o grupo, acostumado a postar vídeos sobre o Estado Islâmico, comemorou 2 atentados recentes, o de Orlando, nos Estados Unidos, e o de Nice, na França. O presidente da ONG, que faria propaganda do Estado Islâmico, foi levado para prestar depoimento. O ministro da Justiça disse que não havia um alvo definido para os ataques, mas pediu pressa nas perícias dos celulares. Era uma célula absolutamente amadora, sem nenhum preparo, porque vamos treinar artes marciais. Essa mensagem é recentíssima. Vamos treinar, começar a aprender a atirar. E vejam, uma célula organizada, qualquer célula organizada, não iria procurar comprar uma arma pela internet. Mesmo com a operação de hoje, não houve alteração no nível de risco para possíveis ataques terroristas no país. A probabilidade é mínima de que haja algum ato terrorista no Brasil durante as Olimpíadas. Agora, a possibilidade, como eu venho dizendo, não é só no Brasil, é no mundo todo. O Estado Islâmico é um grupo terrorista que ocupa um território entre a Síria e o Iraque. Financiado pelo tráfico de drogas e pelo petróleo, o grupo recruta homens e mulheres em todo o mundo com uma arma poderosa, a internet. Eles recrutam pela internet. Não importa a idade, nem o país de origem. E também usam a rede mundial para fazer a propaganda da violência. O Estado Islâmico nasceu como oposição ao governo do iraquiano Saddam Hussein nos anos 2000. Os terroristas sunitas viraram um braço da Al-Qaeda de Osama Bin Laden, responsável pelos atentados ao World Trade Center em 2001. Mas a partir de 2010, e principalmente com a intensificação da guerra civil na Síria, o Estado Islâmico se separa da Al-Qaeda. Nos últimos anos, os ataques se intensificaram. Janeiro de 2015, sede do jornal Charlie Hebdo, em Paris.
Outubro do mesmo ano, ataque a um avião comercial russo com destino ao Egito. 2 semanas depois, casa de shows Bataclan. Março deste ano, aeroporto e estação de metrô em Bruxelas. Junho, a boate gay em Orlando. E Nice, há uma semana. Foram mais de 1.200 civis mortos, fora as milhares de vítimas em ações no Oriente Médio e no norte da África. O Estado Islâmico tem território próprio, uma área que já chegou a ser equivalente à do Reino Unido e que abrange o norte do Iraque e da Síria. É o que eles mesmos chamam de califado, uma estrutura de governo bem administrada, com um exército organizado e um projeto global. A tática é exercer influência sobre os chamados lobos solitários. A ação do Estado Islâmico necessariamente não é uma ação direta, mas é uma ação por influência, por propaganda, por propagação de valores, que seduz tanto células terroristas que estão espalhadas mesmo no Ocidente, como lobos solitários. O Estado Islâmico ele ocupou o território do ciberespaço, do ciberterrorismo. É o lado mais obscuro da internet. Isso dá ao Estado Islâmico uma atuação global, constante, com uma capacidade de influência como nenhum outro grupo terrorista teve ao longo da história. Os brasileiros presos hoje seguiram uma prática comum entre jovens pelo mundo e fizeram um juramento de lealdade ao grupo terrorista. Extremistas europeus queimam os próprios passaportes em um ritual de lealdade ao Estado Islâmico. A imagem do juramento na Síria correu o mundo via internet. Assim como eles, milhares de jovens de vários países se juntam na luta contra o Ocidente. Com o uso de células terroristas e lobos solitários, o terror se espalha como um vírus. O extremismo, aliado à tecnologia, é capaz de recrutar novos militantes em qualquer lugar do mundo. O juramento público de lealdade ao Estado Islâmico é incentivado pelos radicais. O ato cria um elo entre os simpatizantes e os extremistas, sem que haja um contato direto entre eles. Por isso, muitos terroristas afirmam agir em nome do grupo, o que dificulta o trabalho das autoridades, que não conseguem estabelecer qualquer ligação entre eles. A maneira de praticar o terror do Estado Islâmico não precisa de comando. A incitação online já é suficiente para criar um exército terrorista invisível, pronto para entrar em ação. Após a ação antiterrorista, o governo americano disse estar confiante de que os Jogos Olímpicos serão seguros. E o secretário de Estado John Kerry afirmou que o Estado Islâmico tem como estratégia expandir a atuação em outros países. Em reunião com integrantes da coalizão que combate o grupo na Síria e no Iraque, Kerry pediu aos aliados que compartilhem mais as informações e dados de inteligência sobre a ação de terroristas ao redor do mundo. Ele reforçou ainda que os extremistas buscam recrutar mais militantes. Em Goiânia, mais de 50 pessoas caíram no golpe do falso diploma. As vítimas só descobriram a fraude quando foram tirar o registro profissional. Este professor, que não quer ser identificado, tem licenciatura em Educação Física e precisava da complementação em bacharelado para trabalhar em academias. Era justamente o que oferecia este curso em Goiânia. Durante 1 ano, pagou mensalidade, fez trabalho de conclusão e pegou o diploma. E só soube depois que não valia nada. No mesmo dia que eu recebi o certificado, eu já fui no conselho da Baixa no meu registro para atuar legalmente, né? E após algum tempo eu fui informado que os documentos eram falsos. Outras 50 pessoas foram vítimas do mesmo golpe. Hoje, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão no prédio do Instituto. Segundo a Delegacia do Consumidor, os cursos não eram autorizados pelo Ministério da Educação. E também não existiam as parcerias com instituições de ensino superior de várias partes do Brasil prometidas aos alunos. A fraude foi descoberta pelo Conselho Regional de Educação Física. O Instituto já estava na mira do Ministério Público Federal. O diretor já respondia por estelionato.
O juiz Sérgio Moro ouviu hoje o ex-marqueteiro do PT, João Santana, e a mulher dele, Mônica Moura. Os dois admitiram que mentiram para proteger a presidente afastada Dilma Rousseff e que houve Caixa 2 na campanha. Foi a primeira vez que o casal que comandou as últimas 3 campanhas presidenciais do PT ficou frente a frente com o juiz Sérgio Moro. Mônica Moura foi a primeira a falar. Ela admitiu que dívidas de campanha da presidente afastada Dilma Rousseff foram pagas com dinheiro não declarado, via Caixa 2. 4,5 milhões de dólares foram depositados numa conta secreta na Suíça por Swiss Kornick, que representava o estaleiro Keppel-Fels, que tinha contratos com a Petrobras. Até agora, Mônica e João Santana tinham negado qualquer irregularidade. Mas, diante do juiz Sérgio Moro, mudaram de ideia e resolveram contar os detalhes do financiamento de campanha de Dilma Rousseff. O casal disse que mentiu antes para proteger a presidente afastada. As coisas que estavam acontecendo todas em torno da presidente Dilma, não preciso falar, me estender sobre isso, que todos aqui sabem o que estava acontecendo, todo o processo que estava passando. E, para ser muito sincera, eu não quis atrapalhar esse processo, eu não quis incriminá-la, eu não quis colocar isso, porque eu achava que eu ia piorar a situação, eu achava que eu ia contribuir para uma coisa, para piorar a situação do país, falando o que realmente aconteceu. Mônica deixou claro que pode contribuir ainda mais com as investigações. Estou disposta a colaborar o máximo possível com a justiça, mas mediante um acordo. O marido dela, João Santana, que era o responsável pelas estratégias eleitorais de Dilma, disse que não falou a verdade antes porque sofreu com pressões psicológicas e queria proteger a presidente. A psicológica é o susto da própria prisão. Nós sabíamos, e porque vimos pela imprensa, etc., que estavam sendo investigados, mas eu, sinceramente, jamais imaginaria que pudesse ser preso da maneira que fui. Eu achava que isso poderia prejudicar profundamente a presidenta Dilma. Nesse momento, eu raciocinava comigo, eu que ajudei, de certa maneira, a eleição dela, não seria a pessoa que vai destruir a presidência. Por nota, o PT disse que as operações foram feitas de acordo com a lei e que as contas da campanha de 2010 foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. O trauma depois da violência, o empresário que sofreu 2 sequestros no mesmo lugar e a professora que foi atacada enquanto dirigia. Na série especial, a história de 2 pessoas que escaparam da criminalidade com vida, mas ficaram marcados para sempre. A notícia faz parte de um passado que ele ainda tenta esquecer. O ano 2002. Manuel foi um dos muitos empresários que viveram naquele período o pânico de estar em poder de sequestradores. Superar o trauma ainda é um desafio. O empresário, dono de uma firma de demolição, foi levado quando saía do trabalho. Um sequestro relâmpago que pareceu uma eternidade. Manuel estava na frente desta estação de trem, esperando um funcionário da empresa, quando foi abordado pelo sequestrador. O criminoso entrou no carro e obrigou o empresário a dirigir. 1 quilômetro depois, entrou o segundo criminoso e logo em seguida o terceiro. Manuel foi levado para o cativeiro, enquanto o veículo era usado para praticar um assalto. Manuel foi levado de São Paulo até o cativeiro em Franco da Rocha. Durante os 22 quilômetros do trajeto, ameaças e terror. Pensei em morrer, porque eles deixaram detalhado isso. Se ele não tivesse êxito num negócio deles, que era para me matar. Manuel foi libertado sem ferimentos graves, mas aquele dia ainda não acabou. O trauma mudou a vida dele. Cadeados aumentaram a sensação de segurança, mas ele ficou refém do próprio medo. Aí veio o receio. Um raio poderia cair 2 vezes no mesmo lugar? Para mim aconteceu. 10 anos depois, Manuel foi sequestrado pela segunda vez. O crime aconteceu aqui nessa rua, a menos de 500 metros da estação de trem. 2 criminosos armados subiram aqui e pegaram o empresário quando ele saía do carro. Manuel voltava de um dia de trabalho e foi obrigado a dirigir com os criminosos. Uma triste coincidência que só acabou 30 minutos depois. Mais uma vez, Manuel teve que dirigir sob a ameaça de sequestradores. Só que nessa, os 4 criminosos não imaginavam que o helicóptero da Record estaria filmando tudo, lá do alto. As imagens mostram o momento em que os sequestradores tentam retirar o empresário do carro. Um deles está do lado de fora do veículo. Ele chega a ver o helicóptero, mas não se intimida. Logo em seguida,
Manuel sai, desce a escada atrás de um dos homens e é obrigado a vestir o casaco. O sequestrador anda ao lado dele como se fossem amigos. Dentro da comunidade, a vítima tem que esvaziar os bolsos. O sequestro foi exibido ao vivo com exclusividade pela Record. Num sequestro, a vítima, esse senhor, estava sendo levado pelos marginais e em um determinado ponto você vê que eles largaram, desceram do carro. Como a polícia começou a cercar toda a região, eles ficaram desconfiados e desceram, ficaram andando. Mas só que o cara estava com uma arma encostando nele, Marcelo, ameaçando ele. O sequestrador acompanhava o empresário enquanto os outros usavam os cartões de crédito dele. A polícia chegou minutos depois e conseguiu prender o rapaz de boné. Manuel entrou em desespero e chorou no ombro de um policial. O carro da vítima foi abandonado num terreno baldio. A quadrilha trocou de veículo para fugir da PM, mas os policiais foram atrás. Entraram na mata para pegar os sequestradores e todos acabaram presos. Naquele mesmo dia, Manuel voltou a se emocionar ao lembrar do primeiro trauma. Fiquei 2 dias dentro de um quarto com nenhum cachorro. Uma tristeza. A gente trabalha tanto. Tem essas surpresas desagradáveis pra gente. É muito triste. Bonita, vaidosa e, como toda mulher, passa horas na frente do espelho. Esta é Cileia, personal trainer. A rotina exige força, disposição e energia, e isso ela tem de sobra. Cileia pega pesado. O corpo é a vitrine para conseguir alunos. O que ninguém sabe, vendo tanta saúde e vitalidade, é que ela carrega uma história de superação inacreditável. Tenho muitas cicatrizes, a minha cabeça é toda retalhada, vamos dizer assim. Mas o cabelo, graças a Deus, tampa, né? Por trás do cabelo longo e natural, Cileia tem mais de 300 pontos na cabeça. Foi muito tempo para eu me recuperar. E quando eu vejo as fotos, nem eu mesma acredito, porque foi bem diferente do que eu tô agora, bem traumático. Cileia ia visitar a irmã em Macaé, uma cidade que fica aproximadamente 180 quilômetros do Rio. Ela mesma dirigia o carro, um amigo ia no banco do passageiro e outra amiga seguia no banco de trás. A viagem parecia tranquila. Era um sábado de manhã, dia de sol, havia pouco trânsito. Cileia dirigia na pista lateral da via, quando passou próximo a uma comunidade. E aí, de repente, veio o susto. Cileia foi atingida por um bloco de concreto de 10 quilos, lançado contra o vidro dianteiro do carro, numa tentativa de assalto. Ela desmaiou na hora. Me lembro de acordar mais ou menos um mês depois, sem saber onde eu estava, o que estava acontecendo, quando era, sem saber de nada. Cileia teve traumatismo craniano. Precisou passar por 6 cirurgias, entre elas a de colocação de uma prótese. E ficou 1 ano afastada de todas as atividades. Eu tive que reaprender a falar, reaprender a andar, reaprender a comer, porque tudo isso eu perdi por causa desse acidente. Até hoje, ninguém sabe quem jogou o bloco de concreto no carro de Cileia. 7 anos se passaram depois do acidente e a Cileia nunca mais retornou no local onde ela foi atingida pela pedra. Nós propomos um desafio a ela em fazer esse trajeto. Ainda estamos um pouco distante do local do acidente, mas Cileia começa a mudar. Tô sentindo que você ficou até com a respiração presa. Eu nunca passei lá, eu acho que vai ser uma superação e tanto voltar ao local. A mulher forte e decidida segue até onde o limite dela permite. Eu acho que eu não consigo mais, Vanessa. Não? Eu vou tentar ver um acostamento. Você troca comigo? Troco, sem problemas. A troca de lugares não diminui o nervosismo de Cileia. Hoje, graças a Deus, eu tô bem visualmente, mas por dentro não
tô nada bem, Vanessa. E mais alguns metros, passamos exatamente no local onde Cileia viveu o maior pesadelo da vida dela. Tá tudo bem? Isso é muito estranho. Você conseguiu até sorrir. Esse sorriso é de alívio? Sim. É de vitória? Vitória. De superação? Superação. Mais uma superação. Parabéns, viu?